pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 46.2, ou seja, aquela aula de revisão dos conteúdos aí, ó, onde nós vamos resgatar os principais conceitos trabalhados na aula passada. E falando em conceitos da aula passada, você lembra sobre o que nós estávamos falando, né? Falávamos sobre o quê? E aí a aula de hoje vai girar em torno da estática dos fluidos, né? Parte 5, ou seja, estávamos falando sobre o princípio de Arquimedes. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa? O objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso do líquido deslocado pelo objeto, tá? Então esse aí é o princípio de Arquimedes. Esse princípio de Arquimedes, pessoal, olha só, como que ele vai funcionar? Pensa o seguinte, inicialmente você tem aqui um recipiente, ó, com fluido, água, ok? Tem um recipiente com água, aí você coloca um bloco, e esse bloco apresenta uma flutuabilidade. Esse bloco já está flutuando na água. Então você vai vir aqui com a sua mão e vai pressionar esse bloco, né, no sentido dele emergir, no sentido de imergir. Você vai fazer a imersão desse bloco. Ele vai adentrar, né, ao fluido. Quando você começa a aplicar uma força sobre ele, né, da vertical para baixo, de modo que ele comece a adentrar ao fluido, o que vai acontecendo? Você vai tendo uma quantidade, né, de volume deslocada. À medida que ele vai entrando no fluido, uma quantidade do volume é deslocada. Por quê? Os corpos não vão poder ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, naturalmente, para aquele bloco poder entrar na água, significa que uma parte do espaço vai ter que ser cedida. Por isso que para ele ficar na água, né? Para que ele fique na água, ele vai adentrar na água cada vez mais, a quantidade de volume do fluido deslocado vai ser maior. Ou seja, o empuxo vai ficar maior. Ah, professor, entendi. Então vai colocando o bloco ali, ó, cada vez mais na água, deslocando uma quantidade de volume maior de água, e o empuxo é proporcional a isso, tá? Então, o princípio de Arquimedes vai dizer isso, ó, um corpo está mergulhado no líquido, ele vai receber uma força. À medida que você tenta afundar um objeto, né? Por exemplo, você está numa piscina, você tenta afundar uma bola na piscina, tenta afundar uma boia também na piscina, você percebe que tem uma força resistente ali, né? Uma força resistente a essa sua tendência de empurrar ele para baixo. Que força é essa resistente? Vai ser uma força de empuxo. Essa força de empuxo é exercida pelo líquido. Então, o líquido aplica uma força de baixo para cima, tá? Que é a força de empuxo. Então, o empuxo ele é na vertical de baixo para cima e ele vai ser proporcional aí a essa quantidade do volume deslocado, né? E o peso. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! O princípio de Arquimedes, olha só, ele vai tratar sobre essa força da vertical para cima que o fluido vai executar sobre um corpo, ok? Esse empuxo, ó, ele tem o quê? Módulo, direção e sentido. Então, ele é uma força que é na vertical, dirigida para cima, né? Que qualquer líquido exerce sobre o corpo nele mergulhado. Então, assim, não importa, né? Ah, é líquido. Então, mesmo que você tenha ali diferentes massas específicas, cada líquido vai exercer uma quantidade de empuxo, que vai ser proporcional a esse volume deslocado do líquido. O princípio de Arquimedes, todo objeto mergulhado em um líquido recebe um empuxo vertical. Aí agora tem um detalhe, para cima, né? Igual ao peso do líquido deslocado, né? Pelo objeto. Perceba que essa definição, né, para o empuxo, ela não está falando aí, não está levando em consideração o peso do objeto que está sendo mergulhado. Ou seja, o empuxo vai ser igual, né? Você vai ter um volume do líquido deslocado, esse volume seria uma quantidade do líquido que estaria ali, e esse peso, ó, é o peso do líquido deslocado, e não o peso do corpo, entende? Então, o empuxo está relacionado
peso do líquido deslocado e não propriamente o corpo que está sendo inserido ali. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Continuando. Aí você vai ter uma equação para isso, né? O empuxo vai ser o quê? A massa, né, deslocada vezes a gravidade, ok? E aqui eu posso reescrever o empuxo de outra forma. De que forma é essa? Eu tenho que lembrar que a massa específica é a massa dividido pelo volume, tá? Alguns livros vão aparecer com um Dzinho de densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Mas aí, como está aqui o ρ, né, de massa específica, vamos manter essa notação aqui, ó. Massa específica é a massa dividida pelo volume. Aqui embaixo tem 1, então eu vou multiplicar cruzado, né? Meios e extremos. Multiplicando cruzado, eu vou ter massa é igual ao ρ vezes V. É exatamente essa parte aqui, ó, que aparece. De onde que ela vem? Da equação em cima, acima, eu tenho massa deslocada vezes gravidade. Dessa massa, eu posso, conforme eu demonstrei aqui, eu posso reescrever essa massa como sendo produto da massa específica pelo volume, tá? Então aí a equação do empuxo, ela vai ficar mais simples aqui, ó, né? Massa específica vai ser igual ao volume deslocado do fluido vezes a gravidade. Ou seja, pela equação, você sabe que ele vai depender desses 3 fatores, tá? Qual que é a densidade desse fluido? Então, o empuxo depende da densidade? Depende, tá? Depende. Quanto maior a densidade do fluido, maior o empuxo. E quanto menor a densidade, menor o empuxo. Depende do volume que você vai deslocar, certo? E a gravidade local. Vamos lá, pessoal? Continuando. O empuxo, olha lá, força vertical dirigida para cima. Então aqui você imagina o seguinte, considere um objeto mergulhado, né, em um líquido qualquer. Entenda que haverá, né, em todas as direções, em todos os pontos desse corpo, a aplicação de uma força, né? Vai ter pressão exercida pelo líquido sobre ele e forças de pressão, né? Só que aí você concorda comigo que quanto mais baixo, ó, aqui é um líquido, né? E aqui é a profundidade. Quanto mais baixo estiver esse ponto, maior vai ser a pressão sobre ele, maior é a coluna de líquido sobre ele, então maior a pressão. Então, naturalmente, em pontos mais baixos, você vai ter forças de pressão de maior intensidade, ok? Então aqui, ó, você pega um copo, coloca uma tampa sobre ele, mergulha, né? Uma força de pressão e pressão em todos os pontos. Um líquido exerce pressão em todas as direções sobre o objeto nele mergulhado. Portanto, essa experiência nos mostra o quê? Que o valor do empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado, tá? E usando as leis de Newton, poderíamos chegar nesse mesmo resultado para o cálculo do empuxo, mas o Arquimedes descobriu isso muito antes de Newton, ok, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo para você fazer as questões. Volta. Opa, acabou o tempo, pessoal. Eu espero que você tenha tentado fazer, que tenha acertado, né? E agora nós vamos corrigir as questões no passo a passo e ver se de fato você acertou. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Primeira questão, ó. A figura representa um navio flutuando, né, em equilíbrio. Então, aí 2 palavrinhas-chave que a gente já tem que destacar. Ele está flutuando e ele está em equilíbrio. Submetido à ação apenas do seu peso, né, próprio peso, e do empuxo. Então, ele já está me falando que as forças que eu tenho que considerar apenas é a força peso, na vertical para baixo, e a força de empuxo na vertical para cima, exercido pela água. Considerando a situação descrita, assinale a proposição ou proposições corretas, tá? Então, você vai olhar as proposições e vai assinalar, né? Vamos lá. A primeira proposição. Mesmo sendo construído com chapas de aço, a densidade média do navio é menor do que a densidade da água.
Ok. Vamos interpretar isso aí. Imagina o seguinte, né? Imagina o seguinte, você fala assim, por que, professor, que mesmo um navio, sendo constituído aí de chapas metálicas, elas são muito mais pesadas, como que ela consegue flutuar? Por que ela não afunda? Porque naturalmente você pensa que uma chapa metálica é mais pesada do que a água, então por que ela não afunda? Nesse ponto, é importante destacarmos a diferença de massa específica e densidade, tá? Tem uma diferença entre as duas aí, vamos destacar isso aqui. Massa específica, ela só vai ser igual à densidade, quando se tratar de um corpo maciço, um corpo que é constituído integralmente pelo mesmo material. Então, por exemplo, imagina assim, uma esfera de alumínio e toda a esfera de alumínio é formada de alumínio, integralmente, dentro dela até a borda, toda ela é alumínio. Dentro dela não tem um furo, ela não é oca. Ah, então se é uma esfera maciça de alumínio, de fato, nesse ela e a massa específica serão as mesmas. Por quê? Porque toda a porção dela é uma porção de alumínio. Agora, para pensar aqui. Imagina que alguém, uma fábrica, resolva construir uma esfera que seja uma casca de alumínio. É uma casca de alumínio. E dentro dela vai ter o quê? Ar. Ar atmosférico, tá? Então ela faz ali uma calota esférica, aí depois vai fazer uma solda de outra metade da calota e fecha ali aquela calota de alumínio, como se fosse uma esfera mais oca, ela é oca dentro. Eu vou dizer que eles têm a mesma densidade, a mesma coisa, densidade, massa específica no segundo caso? E a resposta é não. A resposta é não. Porque se a esfera é oca, dentro dela tem ar atmosférico, a densidade dela leva em consideração o material de alumínio e a densidade do ar dentro dela. Ou seja, a densidade média já é inferior. Nesse caso, a densidade não vai ser igual à massa específica. Tudo bem? Então, eu estou dando esse exemplo aqui com as esferas, porque nesse caso do navio, é a mesma ideia. O material, apenas o material que constitui o navio, naturalmente é muito mais denso. Ele, com certeza, se você pegasse um bloco dessa chapa do navio e botasse na água, ia afundar. Mas por que ele não afunda? Porque tem a questão, né, de que ele vai deixar uma quantidade de ar ficar ali sobre ele. Isso vai afetar, aí vai ter o quê? Uma densidade média, né, menor. E essa densidade média tem que ser menor, inclusive, do que a água. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí é verdadeiro ou falso? Está correto ou incorreto? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, a primeira afirmação, eu já dei a dica com o comentário, né? É uma expressão que está correta, ou seja, no seu interior existe ar, né? No interior desse navio existe ar, que faz diminuir a sua densidade média, ficando menor do que a própria água. Ah, então, densidade dele é média, acaba sendo menor, então ele fica o quê? Flutuando. A 2 está correta. Vamos lá. O empuxo, vamos ver aqui, aqui a 1 está correta. 2, o empuxo exercido sobre o navio é igual ao peso. Vamos lá, o empuxo é igual ao seu peso. Vamos lá. Ele está flutuando, ou seja, ele está em equilíbrio. Então, nesse caso, a força resultante sobre ele é nula. E nesse caso, sim, o empuxo vai equilibrar o peso. E se o empuxo vai equilibrar o peso, o empuxo será igual ao peso, tá? Em módulo, claro, né? Eu falo em módulo porque o peso é na vertical para baixo, o empuxo é na vertical para cima. E quando eu falo que um é igual ao outro, eu estou falando em módulo. O empuxo em módulo é igual ao peso também em módulo, ok? Continuando. 4. Então, 2, verdadeiro. 4. Um volume de água igual ao volume submerso do navio tem o mesmo peso do navio. Então, o empuxo é igual ao peso do volume do líquido deslocado. E nesse caso é igual ao próprio peso, porque ele está em equilíbrio. Então, a condição de equilíbrio diz que o peso é igual ao empuxo. E a
8, o empuxo exercido sobre o navio é maior do que o seu peso. E aí, será mesmo, pessoal? Ele está aqui, ó. O empuxo vai ser maior do que o peso do navio. Faz sentido isso? É maior do que o seu peso. Caso contrário, um pequeno acréscimo de carga provocaria o seu afundamento. Então, aqui a 8 ela é falsa, tá? A mesma justificativa que nós demos aqui na segunda vai ser o argumento aqui para considerá-la falsa, ok? Então, vamos lá. 16. Se um dano no navio permitir que a água penetre no seu interior, enchendo, ele afundará totalmente, porque, cheio de água, a sua densidade média será maior do que a densidade da água. E aí sim, isso aqui com certeza faz sentido, porque ó, tá correta, nesse caso a sua densidade média será a da água mais a densidade da chapa de aço. Ou seja, ele vai ter uma densidade média maior, então ele vai acabar afundando. 32. Sendo o empuxo exercido sobre o navio igual ao seu peso, a densidade média do navio é igual à densidade da água. E também aqui é falso, tá? Porque ele desloca apenas a parte de água e o volume do navio é diferente do volume de água deslocado. E se o volume é diferente, as densidades devem ser diferentes para manter a igualdade. Então, assim, tem uma igualdade matemática, né? Densidade do navio, volume do navio, gravidade, densidade da água, volume de água deslocado e gravidade da água. Então, para essa igualdade matemática ser verdadeira, né, isso aqui vai ter que ser falso. Ok? Então, somando aí, pessoal, vai ser a primeira, ó, 1, a segunda, a quarta e a 16. Somando aí, você vai ter a soma de 23. Questão 2. A expressão, abre aspas, isso é apenas a ponta de um iceberg, fecha aspas, muito usada conotativamente. Hoje em dia, para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido. Essa expressão, ela faz referência a uma situação física, tá? Então vamos lá, assinale a alternativa cujos dados se relacionem corretamente com essa situação. Então a gente está falando de quê? Letra A, o poder das pontas e a rigidez dielétrica, será? Letra B, Arquimedes e o teorema do empuxo. Letra C, Pascal e o princípio da prensa hidráulica. Letra D, Newton e o princípio da ação e reação. E letra E, a lei de Stephen e a diferença de pressão. Vamos lá? Resposta: os icebergs são estruturas sólidas, formadas por água doce, né, que possuem densidade menor, né, que a da água salgada, desprendidas de geleiras polares, apresentando apenas uma parte da sua massa exposta sobre a água. O princípio de Arquimedes explica que a flutuação do iceberg, né, ele postulou o quê? Todo corpo mergulhado no fluido recebe um impulso de baixo para cima, igual ao peso do volume do fluido deslocado. Por esse motivo, os corpos mais densos que a água afundam, enquanto que os menos densos flutuam, tá? Então aqui, ó, o empuxo vai ser o quê? A força que sustenta, é uma força de sustentação dos icebergs na água líquida, pois age na direção sobre o corpo imerso, mas na direção oposta à força-peso. Então, quando tu tem um corpo mergulhado na água, aqui a força resultante é o que nós chamamos de peso aparente. Vai ser o próprio peso dele subtraído do empuxo, tá? Vai ser peso menos empuxo é igual a massa vezes aceleração. Então, aqui você vai ter o quê? Arquimedes vai ser a letra B, Arquimedes e o teorema do empuxo. Então vamos lá, pessoal. Questão Enem, se liga no Enem. Questão 3. Considere as seguintes substâncias e suas densidades aproximadas. Então olha só, olhando aqui para as substâncias, vamos lá, olhando aqui para as substâncias, pessoal, dá uma olhadinha nesse quadro aqui, ó. Olhando para as substâncias, vamos lá. Olhando o quadro para substâncias, fica assim, ó. Eu vou ter água. Qual que é a densidade da água? 1. Álcool, densidade 0,79. Óleo, qual que é a densidade? 0,80. Ferro, qual que é a densidade? 7,85. Ouro, qual é a densidade? 19,3. E mercúrio,
13,6, o gelo 0,9 e o chumbo 11,3. Ou seja, essa tabela está te mostrando que cada material vai ter uma massa específica, cada material vai ter uma densidade diferente, ok, pessoal? Vamos nessa. Ok? Então, assim, eles têm densidades diferentes. Como um material não é igual ao outro, essa distribuição de massa por volume vai ser específica para cada material. Vamos lá, pessoal? Vamos lá, vamos nessa então, olha só. Sabendo que em física o que determina a flutuação ou submersão de um objeto em um fluido é o empuxo, né? Então você vai ter um empuxo, vai ser a densidade do fluido vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Considere então 3 blocos, tá? De mesmo volume. Um de ferro, um de chumbo e outro de gelo. Nessas condições, assinale a alternativa correta. Então olha só, letra A. O bloco de gelo flutua na água, no óleo e no mercúrio, mas não flutua no álcool. Tá certo isso, pessoal? O bloco de gelo flutua na água, no óleo e no mercúrio, mas não flutua no álcool. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, gelo, ó, densidade do gelo, 0,9. Ele está dizendo aqui que o gelo não flutua no álcool. Vamos ver aqui, álcool, ó a densidade do álcool. Aqui, ó, 0,79, tá? E vamos ver aqui, óleo, densidade do óleo, 0,80, tá? Então, olha só, a densidade do gelo é maior do que a densidade do óleo. Então, ele vai flutuar no óleo? Ó, o bloco de gelo flutua no óleo, tá certo isso? Não, então a primeira tá falsa, tá? Ele não flutua. Letra B. O bloco de ferro flutua no mercúrio. Vamos ver. O bloco de ferro, vamos limpar aqui. O bloco de ferro flutua no mercúrio. Vamos ver aqui. Bom, o mercúrio tem densidade 3,6. O ferro tem densidade 7,85. Ou seja, o ferro é menos denso do que o mercúrio. Então ele flutua no mercúrio. Ok, até aqui tudo bem. O bloco de ferro flutua no mercúrio. Mas não flutua na água, no álcool e nem no óleo. Vamos analisar. O bloco de ferro ele é mais denso do que a água, do que o álcool e do que o óleo. Então, de fato, ele não vai flutuar em nenhum dos três. Portanto, pessoal, resposta aqui, ó, letra B. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. E, ei, até a próxima. Tchau, tchau.